velha fracassada. Foi isso que minha nora disse para mim. Assim, na minha frente, com essa cara de quem tá acertando as contas com alguém que devia. Não era um canto da casa, não. Era a sala de jantar, mesa posta, almoço de domingo. Minha cunhada Elsa estava sentada do outro lado, o marido dela também. Todo mundo ouviu. A Elsa baixou o olho pro prato. O marido dela fingiu que ia buscar água. O silêncio pesou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Lá fora, um carro passou devagar na rua. Esse barulho foi a única coisa que se ouviu por uns segundos. A Débora cruzou os braços, jogou o cabelo pro lado e ficou me olhando, esperando eu responder alguma coisa. Esperando eu chorar, talvez. Ou gritar, ou sair batendo porta. Eu não fiz nada disso. Peguei o meu copo d'água devagar, bebi e coloquei de volta na mesa. Por dentro, eu estava destruída. Mas ela não ia ver isso. Não ia. Sabe quando você recebe uma palavrada que não dói só no momento? Que vai descendo devagar, como se fosse afundando mesmo? Foi assim. Eu fui entender o tamanho daquilo dias depois, sozinha, olhando para o anel de casamento do meu Antônio que eu ainda carregava na mão. Eu tinha trabalhado 40 anos de costura para ajudar a comprar a casa onde eu estava sendo humilhada. Tinha aberto mão de tratamento médico para não pesar no orçamento deles. O que eu não sabia naquele domingo era que, semanas depois, a Débora ia receber uma ligação. Uma ligação que ela não esperava e que ia mudar tudo. Espera aí que você ainda não ouviu o pior. Eu perdi o Antônio com 58 anos. Ele foi rápido. Um infarto, uma madrugada e acabou. Não tive tempo nem de me despedir direito. A gente não tinha muito, não. Tinha uma casa pequena no bairro, uma máquina de costura industrial que ele comprou parcelado para mim, e o Renato, que na época tinha 26 anos e estava começando a vida. Depois que o Antônio foi, eu continuei costurando. Não tinha outra saída. Peguei serviço de uniforme escolar, roupa de festa, concerto de calça, o que aparecesse. Trabalhei de segunda a sábado durante anos, com a máquina barulhando até às 10 da noite. Quando o Renato me falou que queria comprar um apartamento maior, eu não pensei duas vezes. Peguei as minhas economias, quase 40 mil reais que eu tinha guardado debaixo de sacrifício, e falei: toma, filho, é para vocês começarem bem. Não pedi recibo, não pedi nada. Era meu filho. 3 anos antes disso, quando o Renato ficou desempregado por quase 1 ano, foi eu que paguei o cartão de crédito dele todo mês. Sem contar, sem cobrar. E teve um inverno que eu precisava de uma cirurgia no joelho, a médica tinha pedido com urgência, mas o dinheiro que eu tinha reservado acabou indo para a reforma da cozinha deles. Eu adiei meu joelho por 2 anos. A Débora entrou na vida do Renato quando eu já era parte da rotina deles. No começo, ela era atenciosa. Me chamava de sogra com aquele sorriso aberto. Perguntava de receita, me pedia opinião sobre cortina, sobre cor de parede. Eu me senti bem. Me senti parte daquela casa. O primeiro sinal foi pequeno. Tão pequeno que eu quase não notei. Foi num jantar, um aniversário do Renato. Ela reorganizou os lugares à mesa sem me perguntar. Eu fui sentar no lugar de sempre e ela falou sem nem me olhar: Marlene, você pode sentar do outro lado hoje? Não foi grosseria. Foi o tom. Foi o pode que soou como vai. Eu fui. Sorri. E não disse nada. Mas alguma coisa dentro de mim ficou esperta a partir dali. As coisas não mudaram de uma vez. Foi devagar. Tão devagar que eu ficava duvidando de mim mesma. Ficava pensando que era sensibilidade minha, que eu estava exagerando, que toda família tem atrito. Mas não era atrito, era apagamento. Começou com as refeições. Quando eu ia para a casa do Renato num domingo, antes a Débora já deixava meu prato separado, sabia o que eu não podia comer por causa da pressão. De repente isso parou. A comida estava na mesa, mas era como se eu não tivesse sido considerada na hora de preparar nada. Um dia, o almoço inteiro tinha muito sal. Eu comi sem reclamar. No outro domingo, tinha quase nada de vegetariano, e eu sou vegetariana há 15 anos. Falei baixinho pro Renato, e ele disse: Mãe, a Débora se esforçou. Eu não respondi. Depois vieram as decisões. A Débora reformou a área de serviço sem me contar. Não que ela precisasse me contar,
era a casa dela. Mas durante anos ela me perguntou tudo. De repente eu fui a última a saber. Fui visitar e a área estava completamente diferente. Perguntei para o Renato quando tinha sido, e ele falou: "Faz 1 mês, mãe." 1 mês. E ninguém tinha me dito nada. Aí vieram os netos. A Giovana e o Pedro são os filhos do Renato com a Débora, 7 e 9 anos. Eu era a vovó que buscava na escola quando podia, que ficava no sábado quando eles precisavam sair, que ensinava a Giovana a fazer bolo. Isso foi secando. Um sábado, liguei para Débora para perguntar se eu podia levar as crianças para passear. Ela disse que eles já tinham planos. Tudo bem. Na semana seguinte, mesma coisa. Na terceira semana, eu vi uma foto no celular do Renato, sem querer, de um passeio no parque com as crianças. No mesmo sábado que ela tinha dito que tinham planos. As crianças sorrindo, o Renato do lado e a mãe da Débora também na foto. Eu não disse nada, guardei aquilo. Teve um aniversário da Giovana, festa em casa, com os amiguinhos da escola e a família. Eu soube pelo Renato 2 dias antes, quando ele ligou só para avisar. 2 dias. A mãe da Débora deve ter sabido com 1 mês de antecedência, porque ela estava lá com presente embrulhado, bolo encomendado, a toalha de mesa que ela bordou. Eu cheguei com um presente simples que corri para comprar. Me senti de fora na festa da minha própria neta. Na hora do parabéns, a Débora organizou as fotos. Colocou a mãe dela do lado da Giovana, depois o Renato, depois ela. Eu fiquei um passo atrás. Apareci numa foto só, de longe, meio de lado. Quando a Giovana veio me abraçar e quis que eu entrasse na foto, a Débora já tinha guardado o celular. O Renato foi cedendo sem perceber, ou percebendo e preferindo não ver. Quando eu tentava conversar com ele sobre alguma coisa, ele ouvia com aquela pressa de quem quer que o assunto acabe logo. "Mãe, a Débora é assim mesmo. Você sabe como ela é." Essa frase eu ouvi umas 20 vezes. Teve uma tarde que eu liguei para a casa deles e a Débora atendeu. Perguntei pelo Renato. Ela disse que ele estava ocupado e ia retornar. Ele não retornou. Liguei no dia seguinte. Ela atendeu de novo. "Marlene, quando ele puder, ele liga." Não foi o que ela disse. Foi o jeito. Cansado, cortante, como se eu fosse uma obrigação. Eu parei de ligar com frequência. Comecei a guardar coisas sem saber ainda que estava guardando. Não era plano, não era estratégia, era instinto. A foto do parque eu não apaguei da cabeça. A data do aniversário da Giovana que eu soube tarde, eu anotei no caderninho que fica na minha mesa de costura. O dia que a Débora me respondeu seca no telefone, eu escrevi embaixo, com hora. Não sei explicar porquê. Minha mão foi lá e escreveu. Teve uma noite que eu fui buscar umas roupas que tinha deixado no quarto de hóspedes da casa deles. Eu tinha um cantinho naquele quarto, umas poucas coisas, porque às vezes ficava para ajudar com as crianças. Quando cheguei, o quarto estava diferente. Tinha virado o escritório da Débora, mesa, computador, prateleiras. Minhas coisas tinham sido colocadas numa sacola plástica em cima do guarda-roupa do corredor. Peguei a sacola, agradeci e fui embora. No carro, sentei por uns minutos sem ligar o motor. Não chorei. Fiquei olhando para o para-brisa pensando na máquina de costura do Antônio, nas noites que eu trabalhei até tarde, nos 40 mil reais que eu tirei das minhas economias para eles. Pensando em como eu tinha me tornado uma sacola plástica em cima de um guarda-roupa. Cheguei em casa, abri o caderninho e escrevi o que tinha acontecido. Data, hora, o quarto virado em escritório, a sacola. Escrevi com letra miúda, apertada, como se o papel também precisasse guardar aquilo com cuidado. Ainda não sabia o que ia fazer com tudo aquilo. Mas eu sabia, de algum jeito que eu não conseguia nomear ainda, que aquelas anotações um dia iam servir para alguma coisa. Eu ainda não sabia do apartamento. Esse era o segredo que a Débora ainda não tinha deixado escapar. Mas ele estava lá, escondido nos documentos, esperando eu descobrir. Eu descobri por acidente. Como a maioria das coisas importantes da vida. Foi uma tarde de quarta-feira. Eu tinha ido até a casa do Renato devolver uma panela que tinha pedido emprestada. E ele não estava. A Débora me atendeu na porta, meio sem jeito, e disse que ele estava numa reunião de trabalho e que eu podia deixar a panela na cozinha. Entrei,
Deixei a panela e, quando eu ia saindo, vi uma pasta aberta em cima da mesa da sala. Não era bisbilhotice. A pasta estava aberta, os papéis estavam visíveis e o meu nome estava escrito ali na primeira folha que eu pude ver. Marlene de Souza Carvalho. O meu nome completo, num documento que eu nunca tinha assinado. Parei. Meu coração foi lá embaixo. A Débora apareceu da cozinha e fechou a pasta rápido demais. Rápido de quem sabe que não era para eu ter visto. Sorriu e falou que era coisa burocrática do apartamento, nada importante. Eu sorri de volta, falei, tudo bem, e fui embora. Mas não era tudo bem. Fui direto para casa, peguei o caderninho e escrevi tudo que eu tinha conseguido ler naqueles 2 segundos. O cabeçalho do documento, o nome do cartório que aparecia no canto e uma palavra que eu tinha visto embaixo do meu nome, cedente. Eu não sabia o que cedente significava no papel. Fui perguntar para minha vizinha Neuza, que trabalhou anos como auxiliar em escritório de advocacia. Ela leu a palavra, me olhou e perguntou: Marlene, você assinou alguma coisa ultimamente? Eu disse que não. Ela ficou séria e falou: cedente é quem cede um direito, quem transfere alguma coisa para outra pessoa. Eu fiquei parada na cadeira da cozinha da Neuza por um bom tempo, sem conseguir falar. Voltei para casa e fui procurar os papéis que eu tinha guardado lá do tempo que eu tinha ajudado a pagar o apartamento. Eu não tinha contrato formal, isso eu já sabia. Eu tinha transferido o dinheiro para o Renato em partes, algumas pelo banco, uma parte em espécie, as transferências bancárias eu ainda tinha. Imprimi tudo na época e guardei numa pasta laranja dentro do guarda-roupa. Peguei a pasta, abri em cima da cama e fiquei olhando para cada folha. R$ 42 mil em transferências documentadas. Fora o que eu tinha dado em dinheiro vivo, que não dava para provar. Não dormi naquela noite. Nos dias seguintes, eu fui prestando atenção em coisas que antes eu não tinha parado para notar. Lembrei que uns 8 meses atrás, o Renato tinha me pedido para assinar um papel do condomínio, como ele chamou. Disse que era atualização cadastral, que todos os moradores tinham que assinar. Eu assinei sem ler. Confiei no meu filho. Fui até a gaveta onde eu guardo papéis avulsos e procurei a via que ele tinha me dado. Não tinha via nenhuma. Eu tinha assinado e ele tinha levado tudo. Fiquei sentada olhando para o vazio. Comecei a montar aquilo na cabeça. O documento com meu nome que a Débora fechou tão rápido. A palavra cedente. O papel que eu assinei sem ler. As transferências que eu tinha feito anos atrás. Tudo foi se encaixando num lugar que eu não queria que encaixasse. Eles tinham usado a minha assinatura para me tirar de qualquer direito sobre o apartamento. Um apartamento que eu tinha ajudado a comprar. E eu tinha assinado sem saber o que estava assinando. Não liguei para o Renato. Não confrontei a Débora. Fiquei quieta. Aprendi uma coisa ao longo da vida. Quando você ainda não tem o que precisa para se defender, o silêncio é a única arma que não te trai. Comecei a organizar o que eu tinha com muito mais cuidado a partir dali. As transferências bancárias eu digitalizei e mandei para o meu e-mail. O caderninho com as anotações eu passei a guardar na bolsa, junto comigo, em vez de deixar em casa. Fui até o banco e pedi extrato detalhado dos últimos 5 anos. Guardei tudo. Não sabia ainda se aquilo era crime. Não sabia se eu tinha direito a alguma coisa de volta. Não sabia se ia conseguir provar. Mas eu sabia que ia descobrir. Uma tarde, fui até o cartório do bairro, aquele que eu tinha visto o nome no papel. Não falei que era sobre mim. Perguntei, de forma geral, se uma pessoa podia verificar se seu nome aparecia em algum documento registrado. A atendente me explicou que sim, que eu podia pedir uma certidão de ônus e verificar registros. Deixei meu contato e perguntei quanto tempo levava. Fui embora andando devagar, com a bolsa apertada no braço. O sol estava forte naquela tarde, e eu fui pensando que tinha passado a vida inteira carregando o peso dos outros sem reclamar. Peso de viúva, peso de mãe solo, peso de mulher que abre mão e fica quieta. Dessa vez eu não ia ficar quieta. Mas antes de eu conseguir fazer qualquer movimento, a Débora fez o dela. E foi ali que tudo chegou no ponto mais baixo que eu poderia imaginar. Foi num domingo. Sempre era domingo. Eu tinha ido porque o Renato tinha pedido.
Me ligou na sexta e disse que ia ter um almoço em família, que eu fosse. Achei estranho ele ter ligado, porque fazia semanas que o contato entre a gente estava escasso. Mas fui. Era meu filho. Quando cheguei, a casa da cunhada Elsa estava cheia. Tinha os filhos dela, o marido, a mãe da Débora, uns primos que eu mal conhecia. Mesa grande, barulho de criança, televisão ligada no canto. Pareceu normal. Fiquei na beirada, como eu tinha me acostumado a ficar. Ajudei a colocar os pratos na mesa. Sentei num canto, conversei com a Elsa sobre coisa à toa. A Giovana veio me dar um abraço rápido e saiu correndo para brincar. O Pedro nem me viu entrar. O almoço foi tranquilo até o momento da sobremesa. Foi aí que a Débora bateu levemente no copo com a colher. Aquele gestinho de quem quer atenção. Todo mundo olhou para ela. Ela sorriu, ficou em pé e começou a falar que ia aproveitar que a família estava reunida para dar uma novidade. Disse que ela e o Renato tinham tomado algumas decisões importantes sobre o futuro deles. Que eles iam fazer umas mudanças, reorganizar as coisas. Aí ela me olhou. Me olhou do jeito que você olha para um problema que acabou de resolver. E disse, com aquela voz calma de quem ensaiou: a Marlene não tem mais nenhum envolvimento com nosso apartamento. Nem financeiro, nem de qualquer outro tipo. Isso já foi resolvido legalmente. Só queria que a família soubesse, para não ter confusão depois. O silêncio que caiu naquela mesa foi diferente do silêncio de domingo. Foi o tipo de silêncio que dói. A mãe da Débora olhou para o prato. Os primos se entreolharam. A Elsa abriu a boca e fechou sem falar nada. O marido dela pegou o copo de suco e ficou olhando para o copo como se o copo fosse a coisa mais interessante do mundo. O Renato não me olhou. Ficou com a cabeça levemente baixa, mexendo no guardanapo. Eu senti o chão firme embaixo dos meus pés. Precisei sentir, porque por dentro tudo estava desabando. Ninguém falou nada. Ninguém me defendeu. Ninguém perguntou nada. Aquela mulher tinha me apagado na frente de todo mundo com uma frase, num domingo de almoço, e a família ficou sentada olhando como se fosse um comunicado de condomínio. Me levantei devagar. Peguei minha bolsa que estava no encosto da cadeira. Olhei para Elsa e falei que não estava me sentindo bem, que ia indo. Ela ficou de levantar, mas eu fiz um gesto com a mão dizendo que não precisava. Passei perto da Débora sem falar nada. Ela continuou sorrindo. Aquele sorriso de canto que eu já conhecia. Saí pela porta, desci a escada devagar, cheguei no carro e entrei. Não chorei ali. Não consegui. Era grande demais para virar lágrima na hora. Fiquei sentada por uns minutos olhando pela janela. Uma criança brincava na calçada do outro lado da rua. O portão do prédio da Elsa estava ainda aberto. Pensei no Antônio. Pensei naquela máquina de costura barulhenta. Pensei nas noites que eu tinha ficado acordada costurando uniforme escolar para juntar dinheiro. Pensei nos 42 mil reais que eu tinha colocado naquele apartamento sem pedir nada em troca. E pensei que a Débora tinha feito aquilo na frente de todo mundo de propósito. Não era novidade, era recado. Era para eu saber o meu lugar. Era para ninguém da família me ver como parte de coisa nenhuma. Liguei o carro e fui embora. No caminho, só uma coisa ficou passando na minha cabeça. Ela fez isso achando que eu não tinha para onde correr. Achando que eu era, de fato, uma velha fracassada, sem recurso, sem voz e sem saída. Ela errou. Passei 3 dias sem sair de casa. Não foi decisão. Foi o corpo que não quis. Acordava cedo, ficava na cama olhando para o teto, levantava quando a luz já estava alta, tomava café sem fome e ficava sentada na cadeira perto da janela. A máquina de costura ficou parada esses 3 dias. Primeira vez em anos. Não chorei logo. A dor daquele tipo demora a cair. Ela vai descendo devagar, por camadas, e você só vai entendendo o tamanho dela conforme os dias passam. No segundo dia, a Elsa me ligou. Perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem. Ela ficou em silêncio por um segundo e falou: Marlene, eu não sabia que ia acontecer aquilo. Eu acreditei nela. A Elsa nunca foi do lado de ninguém. Ela só tentava não se meter. Agradeci a ligação e desliguei. O Renato não ligou. No terceiro dia de madrugada, eu estava deitada, e o pensamento que me veio foi esse.
Se eu morresse amanhã, o que eu teria para mostrar? Trabalhei 40 anos. Criei meu filho sozinha depois que o Antônio foi. Abri mão de cirurgia, de viagem, de compra para mim mesma. Dei o que eu tinha de reserva para eles começarem bem. E no final, eu era uma frase numa mesa de almoço. Uma comunicação, um problema resolvido. Levantei da cama às 3 da manhã, fui até a cozinha, acendi a luz e tomei água. Fiquei parada no meio da cozinha por um tempo. Aí eu fui até o guarda-roupa, peguei a pasta laranja, o caderninho e coloquei tudo em cima da mesa da sala. Peguei uma caneta, peguei meus óculos e sentei. Não tinha plano. Tinha raiva contida e clareza fria. E às vezes isso é suficiente para começar. Abri o caderninho na primeira página com anotação. Fui lendo tudo do começo. O jantar do Renato onde ela reorganizou os lugares. O sábado do parque que ela disse que tinha planos. O aniversário da Giovana que eu soube 2 dias antes. O quarto que virou escritório. O telefonema seco. Cada coisa registrada com data, com hora, com o que foi dito. Li tudo 3 vezes. Depois, abri a pasta laranja. As transferências bancárias estavam lá, organizadas por data. Peguei uma folha em branco e fui somando. 22.000 numa transferência, 8.000 em outra, 6.000, 3.500, 2.200, R$ 400 num dia que eu achei que ia conseguir completar o valor mais rápido. No total documentado, R$ 42.200. Fora o que eu tinha dado em mão, em 2 momentos diferentes, que eu me lembrava, mas não conseguia provar com papel. Escrevi o total na folha em branco e fiquei olhando para aquele número por um tempo. Era muito dinheiro para uma mulher que costurou uniforme escolar por anos. Era muito dinheiro para alguém que adiou cirurgia de joelho. Era uma vida de escolha errada na direção certa, feita com amor, e que agora virou documento numa pasta de outra pessoa. Dobrei a folha com o total e coloquei dentro da pasta junto com as transferências. No dia seguinte, fui até o banco logo quando abriu. Pedi extrato detalhado dos últimos 6 anos. A moça da agência me olhou com aquela cara de quem ia perguntar se eu precisava de ajuda para entender o documento. Eu falei que não precisava, que era para mim mesmo, obrigada. Ela imprimiu tudo. Paguei a taxa, coloquei no envelope que ela me deu e fui embora. Da agência, fui até o cartório. Não o mesmo onde eu tinha ido antes perguntar de forma geral. Fui a outro, mais longe, onde eu não seria reconhecida. Pedi certidão de ônus reais do imóvel. A atendente perguntou o endereço e o número de matrícula. Eu tinha o endereço. O número de matrícula eu não tinha. Ela explicou que sem a matrícula eu precisava ir ao cartório de registro de imóveis do bairro correspondente e pedir a busca pelo endereço. Eu anotei tudo, agradeci e fui para casa. À tarde, pesquisei no computador da biblioteca do bairro, porque o meu era lento e eu não confiava que ninguém ia aparecer em casa enquanto eu fazia aquilo. Encontrei o cartório de registro de imóveis certo. Anoei o endereço, o horário de atendimento e o valor da certidão. Fui no dia seguinte. Cheguei quando abriu. Pedi a busca pelo endereço do apartamento. A atendente foi gentil, levou uns 20 minutos e voltou com uma ficha. Me explicou que a matrícula do imóvel tinha passado por atualização de titularidade recentemente. Perguntei quando. Ela olhou e disse: há cerca de 10 meses. 10 meses, o mesmo período em que o Renato tinha me pedido para assinar aquele papel do condomínio. Pedi a certidão completa. Paguei. Guardei no envelope com as outras coisas. Naquela noite, voltei para a mesa da sala com tudo espalhado. Pasta laranja, caderninho, extrato do banco, a certidão do cartório. Coloquei cada coisa numa ordem que fazia sentido. Cronológica. Do dinheiro dado, das humilhações registradas, do papel assinado sem saber, até a certidão mostrando que o meu nome tinha sumido de um imóvel que eu tinha ajudado a construir. Não era prova de tudo, mas era começo de muita coisa. Fechei a pasta, coloquei o caderninho em cima e fiquei olhando para aquela pilha de papel por um tempo. Pensei na Débora naquela mesa de almoço, com aquele sorriso de canto, falando que eu não tinha mais nenhum envolvimento. Tão certa de si, tão confiante de que eu era exatamente o que ela tinha me chamado naquele domingo. Uma velha fracassada, sem recurso,
sem voz, sem saída. Me levantei, lavei o rosto e fui dormir. Pela primeira vez em semanas, eu dormi a noite toda, porque eu tinha parado de sentir e tinha começado a pensar. E quando uma mulher que trabalhou 40 anos sozinha para de sentir e começa a pensar, o problema deixa de ser dela. O problema passa a ser de quem a subestimou. Foi a Neuza quem me indicou o Dr. Sérgio. Ela não sabia de tudo ainda. Eu tinha contado só por cima, da forma que a gente conta quando ainda está com vergonha do que aconteceu. Falei que tinha assinado um papel sem ler e que achava que tinha perdido um direito sobre um imóvel. Ela não perguntou mais nada. Só disse: Marlene, você precisa conversar com o Sérgio. Ele é sério, cobra justo e não enrola. Ela me deu o número. Fiquei 2 dias com o número anotado no caderninho sem ligar. Não era medo de advogado. Era medo de ouvir que eu não tinha nada. Que eu tinha sido descuidada demais, ingênua demais e que agora era tarde. No 3º dia eu liguei. O Dr. Sérgio atendeu ele mesmo. Voz calma, direta, sem aquela pressa de consultório. Expliquei por cima o que tinha acontecido e ele disse: A senhora pode vir na quinta de manhã? Eu disse que sim. Fui na quinta com a pasta laranja, o caderninho, o extrato do banco e a certidão do cartório. Tudo dentro de uma sacola de supermercado porque eu não tinha pasta social. Entrei no escritório com a sacola na mão, me sentindo um pouco ridícula. Ele não olhou para a sacola. Me ofereceu café e me pediu para contar tudo desde o começo. Contei. Levei quase 1 hora. Ele foi anotando. De vez em quando me pedia para repetir alguma coisa ou confirmar uma data. Não me interrompeu para opinar. Não fez cara de dó nem de surpresa. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um momento, olhando para as anotações dele. Depois ele disse: Dona Marlene, o que a senhora tem aqui é sério. Explicou que a assinatura que eu tinha dado naquele papel, dependendo do que estava escrito, podia ter sido usada como instrumento de cessão de direitos. Que se o meu nome tinha sumido da matrícula do imóvel 10 meses atrás, e se eu tinha provas de que tinha contribuído financeiramente para a aquisição daquele bem, havia base para contestar aquela transferência na justiça. Falou a palavra que eu precisava ouvir: anulação. Perguntei se eu tinha chance real. Ele não respondeu com promessa. Respondeu com honestidade. A senhora tem documentação de transferências bancárias que comprovam aporte financeiro no imóvel. Tem certidão mostrando que a titularidade mudou num período que coincide com uma assinatura que a senhora diz não ter compreendido o teor. Se o documento que a senhora assinou não foi lido e explicado adequadamente, há argumento jurídico para questionar o consentimento. Não é simples, mas é possível. Simples eu não precisava. Possível era suficiente. Ele me pediu 1 semana para analisar tudo com calma. Fotografou cada documento ali mesmo, devolveu tudo para a sacola e disse que ia me ligar. Quando eu perguntei quanto ia custar a consulta, ele disse que consulta não cobrava. Que se eu quisesse avançar, a gente conversava sobre honorários depois de ele entender o tamanho do caso. Fui embora mais leve do que eu tinha chegado. Na semana seguinte ele ligou. Disse que tinha analisado e que queria me fazer algumas perguntas. Perguntou se eu tinha testemunha de algum momento em que eu tinha entregado dinheiro em espécie ou conversado com o Renato sobre a minha participação no apartamento. Pensei. E me lembrei da Cida. A Cida era minha colega de costura de muitos anos. A gente dividia cliente, trocava serviço e ela tinha estado presente numa tarde lá em casa quando o Renato tinha vindo pegar a segunda parte do dinheiro em espécie. Eu tinha contado cédulas em cima da mesa da cozinha, tinha entregado para o Renato num envelope, e a Cida tinha estado sentada ali, tomando café, vendo tudo. Na época eu nem pensei nisso como algo importante de guardar. Era meu filho. Pra que testemunha de filho? Liguei para Cida, expliquei a situação. Ela ficou quieta por um tempo e disse: Marlene, eu me lembro desse dia, eu estava lá. E completou: pode contar comigo para o que precisar. Relatei ao Dr. Sérgio. Ele disse que depoimento de testemunha presencial de entrega de valores tinha peso. Não resolvia tudo, mas reforçava o quadro. O plano tomou forma em 2 caminhos. O primeiro era legal.
Ele ia entrar com ação de anulação do instrumento de cessão, argumentando vício de consentimento e, junto, ia pedir reconhecimento de enriquecimento ilícito com base nas transferências documentadas. O processo ia levar tempo, mas ele me disse claramente: a outra parte vai sentir esse processo desde o momento em que for citada. O segundo caminho era mais silencioso, mas igualmente importante. Ele me orientou a não cortar contato com o Renato de forma abrupta, para não parecer que eu tinha desaparecido ou desistido, que eu continuasse respondendo ligação quando ele ligasse, sem confronto, sem revelar nada. Que qualquer coisa que o Renato ou a Débora dissessem a partir dali, eu anotasse com data e hora no caderninho. A senhora já faz isso naturalmente, ele disse, olhando para o caderninho. Faço desde que comecei a perceber que alguma coisa estava errada. Eu respondi. Ele assentiu devagar. Bom instinto. Saí do escritório com o plano na cabeça e uma sensação estranha no peito. Não era alegria, não era alívio. Era aquela sensação de quando você está carregando um peso há muito tempo e alguém finalmente acredita que o peso existe. Eu não precisava que o Dr. Sérgio ganhasse logo. Eu precisava que alguém me dissesse que eu não era louca, que o que tinha acontecido era real, que eu tinha sido lesada de verdade e que havia algo a fazer. Ele tinha me dito tudo isso. Agora era preparar o próximo passo, e dessa vez eu ia preparar com cuidado. O Dr. Sérgio me ligou numa segunda-feira de manhã. Disse que a ação estava pronta para ser protocolada, mas que antes disso ele precisava que eu fosse ao cartório de notas reconhecer firma em 2 documentos. Que depois disso ele mesmo ia protocolar tudo. E que, se eu quisesse, havia uma etapa antes do processo judicial que poderia acelerar a resolução. Uma notificação extrajudicial entregue pessoalmente ao Renato e à Débora, com aviso de recebimento. Perguntei o que era isso na prática. Ele explicou. Era um documento formal, registrado em cartório, informando que eu sabia do que tinha sido feito, que eu tinha provas, e que eles tinham um prazo para responder antes de o processo correr na justiça. Muita gente, quando recebe isso, prefere resolver antes de virar processo público. Perguntei se eu precisava estar presente na entrega. Ele disse que não precisava, que um oficial de cartório fazia isso, mas que se eu quisesse estar por perto no dia, era meu direito. Eu disse que ia querer. Passamos os dias seguintes organizando os últimos detalhes. Eu fiz minha parte em casa. Abri a pasta laranja pela última vez, conferi cada documento. Coloquei na ordem que o Dr. Sérgio tinha pedido. Fechei a pasta com o elástico, escrevi meu nome na frente com caneta preta e coloquei dentro da bolsa. O caderninho foi junto. Na véspera, eu não consegui dormir cedo. Fiquei na sala com a televisão ligada sem prestar atenção em nada. Num momento, peguei o anel do Antônio que eu uso no dedo e fiquei girando ele com o polegar, que é o que eu faço quando tô pensando pesado. Pensei no que podia acontecer. Pensei na cara da Débora quando recebesse a notificação. Pensei no Renato, que era meu filho, que eu ainda amava apesar de tudo e que tinha deixado aquilo acontecer. Pensei se eu estava fazendo a coisa certa. Fui até o quarto, peguei o travesseiro e me deitei de roupa mesmo. Fechei os olhos. Pensei nos R$ 42.000, no joelho que eu adiei por 2 anos, nas noites na máquina de costura, na sacola plástica em cima do guarda-roupa, na frase dita na mesa de almoço na frente de todo mundo. Abri os olhos. Fui dormir de verdade só de madrugada. Acordei cedo, antes do alarme. Tomei café com pão, que é o que eu tomo todo dia. Lavei o rosto, passei creme, penteei o cabelo. Peguei a roupa que eu tinha separado na noite anterior. Calça preta, blusa branca de botão, sapato fechado de salto baixo. Roupa de quem não precisa chamar atenção para ser levada a sério. Me olhei no espelho por um segundo. Não ensaiei fala. Não ia chegar com discurso preparado. Eu não era personagem de novela. Era uma mulher de 63 anos que sabia exatamente o que tinha acontecido e o que ela tinha na bolsa para provar. Peguei a bolsa, conferi se a pasta laranja estava dentro, se o caderninho estava dentro, se o documento do Dr. Sérgio estava dentro. Estava tudo. Fechei a porta de casa com cuidado, desci a escada devagar
Entrei no carro. O bairro estava começando a acordar. Tinha a padaria aberta, um cachorro deitado na calçada, uma senhora varrendo a frente de casa. Coisas de manhã de dia de semana. Coisas normais de uma vida que continua mesmo quando a sua está em pedaços. Liguei o motor. Fui. Não com raiva, não com choro, não com medo. Fui com tudo o que 40 anos de trabalho, silêncio e sacrifício tinham me dado de mais sólido. A certeza de que eu não devia nada para ninguém e que quem devia ia saber disso hoje. O Dr. Sérgio já estava na calçada quando eu cheguei. Terno simples, pasta de couro, expressão de quem não estava ali para impressionar ninguém. Me cumprimentou com um aceno e disse baixinho: "O oficial de cartório já está a caminho. Chegamos antes. Isso é bom." Fiquei do lado dele na calçada olhando para o interfone do prédio. O mesmo prédio onde eu tinha ajudado a dar entrada. O mesmo endereço que eu tinha visto no cabeçalho daquele documento que a Débora fechou depressa demais. Ficamos esperando. O oficial chegou em menos de 10 minutos. Homem de uns 50 anos, com um envelope na mão e um bloco de protocolo. Cumprimentou o Dr. Sérgio com a familiaridade de quem já trabalhou junto outras vezes. Me olhou com respeito e perguntou se eu estava pronta. Disse que sim. Ele apertou o interfone do apartamento. Demorou uns 3 toques. Aí, a voz da Débora saiu pela caixinha com aquela impaciência de quem não gosta de ser interrompida em casa. "Quem é?" O oficial falou o nome do cartório e disse que tinha uma notificação extrajudicial para entregar pessoalmente ao senhor Renato Carvalho ou à senhora Débora, cônjuge. Silêncio do outro lado. Depois, um momento. Esperamos na calçada. O Dr. Sérgio ficou quieto. Eu fiquei quieta. O oficial segurou o envelope com as 2 mãos. A porta do prédio abriu. Não era a Débora. Era o Renato. Ele apareceu de camiseta, com cara de quem tinha acabado de sair de uma ligação ou de um susto. Olhou para o oficial, depois olhou para o Dr. Sérgio e aí me olhou. Ficou parado. Não era a raiva que eu esperava ver na cara dele. Era outra coisa. Era aquela expressão de quem sabia no fundo que o dia ia chegar. E chegou. Falei: "Oi, filho." Ele não respondeu. O oficial se apresentou formalmente, explicou que estava ali para entrega de notificação extrajudicial em nome de Marlene de Souza Carvalho e estendeu o envelope. O Renato demorou 1 segundo para pegar. Pegou. O oficial pediu assinatura no protocolo. O Renato assinou, sem ler o que estava assinando, que era uma ironia que eu não fui capaz de ignorar. Nesse momento, a Débora apareceu atrás dele na porta do prédio. Ela olhou para o envelope na mão do Renato. Olhou para o Dr. Sérgio. Me olhou. E eu vi, pela primeira vez desde que eu conheci aquela mulher, ela sem resposta. Sem o sorriso de canto. Sem o braço cruzado. Sem o tom de quem já resolveu tudo. Só o rosto parado, tentando processar o que estava vendo. O Dr. Sérgio deu um passo à frente e se apresentou. Disse o nome completo, o número da OAB, e explicou com calma que a notificação comunicava formalmente que a sua cliente, Dona Marlene, tinha conhecimento da transferência de titularidade do imóvel realizada 10 meses atrás e que havia documentação comprovando o aporte financeiro dela na aquisição do bem, e que caso não houvesse resposta formal dentro do prazo de 15 dias, a ação judicial seria protocolada. A Débora abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Isso é um absurdo. Ela assinou os documentos. O Dr. Sérgio respondeu sem elevar a voz. Esse é exatamente o ponto que será discutido. Se a senhora assinou ciente do que estava assinando ou se houve vício de consentimento. A justiça vai apreciar. O Renato ainda estava com o envelope na mão, olhando para ele como se o papel tivesse peso físico. Foi aí que o celular dele tocou. Ele olhou para o número na tela e alguma coisa na expressão dele mudou. Atendeu. Ficou ouvindo. A gente viu pela face dele que não era ligação comum. Respondeu baixinho 2 vezes, confirmando alguma coisa, e desligou. Olhou para Débora. Falou. Era o cartório de registro de imóveis. Disseram que tem uma inconsistência no processo de atualização da matrícula,
que precisam da presença dos dois para explicação. A Débora ficou branca. Não de susto encenado, de susto de verdade. O tipo que acontece quando uma pessoa que acreditava ter fechado todas as saídas descobre que deixou uma janela aberta. O Dr. Sérgio me disse depois que ele mesmo tinha protocolado uma consulta formal ao cartório dias antes, apontando a irregularidade no processo. O cartório tinha obrigação de notificar os titulares. A ligação era consequência direta disso. Não foi coincidência, foi o processo funcionando. Mas naquele momento, na porta do prédio, pareceu que o mundo tinha resolvido cobrar por conta própria. Olhei para Débora. Ela evitou meu olhar. Olhei para o Renato. Ele não evitou. Me olhou com uma expressão que eu vou carregar por muito tempo, porque não era raiva, não era vergonha. Era aquela cara de quem percebe tarde demais o que deixou acontecer. Eu falei só uma coisa. Falei com voz baixa, sem tremer, sem discurso. Renato, eu nunca quis te prejudicar, em nenhum momento da minha vida, mas o que foi feito aqui foi errado, e eu não vou fingir que não foi. Ele fechou os olhos por um segundo. A Débora foi a primeira a se mover. Deu meia volta e entrou no prédio sem falar mais nada. A porta fechou atrás dela. O Renato ficou mais um momento na calçada com um envelope na mão. O oficial já tinha guardado o bloco de protocolo. O Dr. Sérgio deu um passo para trás discretamente, me dando o espaço que era meu. O Renato falou, com a voz falhando um pouco. Mãe, eu preciso conversar com você. Eu disse, eu sei, mas agora não é a hora. Agora você vai ler o que está naquele envelope com calma, vai conversar com a Débora e se quiserem resolver isso sem processo, o Dr. Sérgio está disponível. O número está no documento. Peguei minha bolsa mais firme no ombro e completei. Quando você quiser falar comigo como filho, você sabe onde eu moro. Eu sempre atendo. Me virei e fui andando. O Dr. Sérgio caminhou do meu lado. A meio quarteirão, ele disse baixinho. A senhora foi muito bem. Eu não respondi porque não estava processando o elogio. Estava processando o fato de ter ficado de pé. Chegamos no carro. Entrei, coloquei a bolsa no banco do passageiro, coloquei as mãos no volante. Respirei. Não foi o confronto de filme. Não teve grito, não teve porta batendo, não teve frase de efeito que todo mundo aplaude. Foi uma calçada, um envelope, um celular que tocou na hora certa e uma mulher de 63 anos que olhou para o filho nos olhos e disse a verdade sem precisar gritar. Às vezes a justiça não tem barulho. Às vezes ela chega de terno, com pasta de couro, num envelope com protocolo assinado. Liguei o carro. E pela primeira vez em muito tempo, não fui embora de cabeça baixa. O prazo de 15 dias passou. A Débora não respondeu. O Renato ligou no 12º dia, pedindo mais tempo, dizendo que eles estavam consultando um advogado. O Dr. Sérgio me ligou logo depois para me contar e perguntou o que eu queria fazer. Eu disse, protocola. Ele protocolou. O processo correu na vara civil. Não vou mentir e dizer que foi rápido. Levou meses. Meses de audiência, de documento, de contra-argumento da parte deles dizendo que eu tinha assinado ciente de tudo, que não havia irregularidade, que eu estava confundindo as coisas. Mas o Dr. Sérgio estava preparado para isso. Ele trouxe a Cida como testemunha. Ela foi firme. Disse o que tinha visto naquela tarde na minha cozinha, os cédulas contados em cima da mesa, o envelope entregue ao Renato. Disse com a tranquilidade de quem não tem nada a esconder. As transferências bancárias falaram por elas mesmas. R$ 42 mil documentados, rastreáveis, com data e descrição. O advogado da Débora tentou argumentar que era empréstimo sem vínculo com o imóvel. O doutor Sérgio mostrou que o período das transferências coincidia exatamente com a aquisição do bem e que não havia nenhum instrumento de mútuo, nenhum documento de empréstimo, nada que configurasse aquele dinheiro como qualquer coisa além do que era, contribuição para a compra do apartamento. E o documento que eu tinha assinado sem ler, o tal papel do condomínio, o perito do juízo, analisou e confirmou. Era uma cessão de direitos. Não era atualização cadastral. Nunca foi. A sentença saiu numa sexta-feira à tarde. O Dr. Sérgio me ligou antes de eu abrir o e-mail.
Ele tem esse hábito. Prefere ligar do que deixar a pessoa ler sozinha. Disse. Dona Marlene, a sentença foi favorável. A sessão foi anulada. O juiz reconheceu o vício de consentimento e determinou o reconhecimento do seu aporte financeiro no imóvel. Eu fiquei em silêncio por uns segundos. Ele perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava. E estava. Não foi comemoração com grito. Foi aquele silêncio de quando uma coisa pesada que você carregou por muito tempo finalmente é colocada no chão. As consequências para eles vieram em camadas. Depois veio a reputação. Essas coisas transpiram. A Elsa soube, os primos souberam, a mãe da Débora ficou sabendo. Não fui eu que contei. Processo em vara civil não é segredo de confessionário. Quando a Débora foi a um chá de panela de uma prima do Renato meses depois, ouvi pela Elsa que o ambiente tinha esfriado bastante. O acesso aos meus netos foi o ponto mais delicado de tudo. O Renato demorou para aparecer. Quando apareceu, foi sozinho, sem avisar, numa tarde de sábado. Bateu na minha porta com uma expressão de quem treinou o que ia dizer e esqueceu tudo na hora. Ficou parado na porta por um segundo. Eu abri mais o caminho e disse: "Entra." Tomamos café na cozinha. Ele pediu desculpa. Não foi um pedido elaborado, não foi um discurso. Foi um homem olhando para a mãe e falando: "Eu errei, eu deixei acontecer e eu errei." A voz falhou no meio. Eu ouvi tudo. Não interrompi. Quando ele terminou, fiquei um tempo antes de responder. Falei: "Renato, você é meu filho, isso não muda. Mas o que aconteceu também não some porque você pediu desculpa. Vai levar tempo, e eu não sei ainda quanto tempo." Ele assentiu. Não esperava menos do que isso, acho. Ficou mais meia hora. Falamos dos netos. Combinamos que eu ia ver a Giovana e o Pedro, que ele ia trazer eles para mim num sábado. A Débora não entrou no assunto. Eu também não trouxe. Quando ele foi embora, eu fui até a janela e fiquei olhando a rua. Não sei o que vai acontecer com o Renato e a Débora. Não é mais minha conta. Sei que eles continuam juntos, que a vida deles seguiu, e que a Débora nunca me mandou uma palavra, nem de desculpa, nem de raiva. Silêncio total. Talvez seja melhor assim. Quanto a mim, eu me mudei. Não para longe. Fiquei no mesmo bairro porque eu gosto daqui. Conheço as pessoas, sei onde é o mercado, a farmácia, a missa de domingo. Mas saí do apartamento que eu tinha faz anos e aluguei um menor, mais novo, com janela que pega sol da manhã. A máquina de costura foi junto. Claro, reduzi o serviço. Não preciso mais trabalhar no ritmo que trabalhei a vida toda. O dinheiro que recebi de volta me deu fôlego. Ainda coso, mas agora escolho o que pego. Prefiro roupa de festa, que eu sempre gostei mais, e cobro o que vale. Numa quinta-feira de manhã, 3 meses depois da mudança, eu estava sentada perto da janela nova com o café e o sol batendo no chão de madeira. A Neuza tinha me mandado mensagem perguntando se eu queria ir ao cinema à tarde. Eu fui. Não sei quando foi que eu deixei de ir ao cinema. Devia ter parado de ir há uns 10 anos. Aquela tarde eu fui, sentei com pipoca e ri de um filme de comédia por 2 horas sem pensar em processo, em documento, em cartório, em Débora. Na saída, a Neuza me perguntou como eu estava me sentindo de verdade. Pensei um segundo e falei: cansada, mas do jeito bom. Ela riu e disse que entendia. É isso que eu tenho para te contar. Não foi uma história com final de novela. Ninguém veio me pedir perdão de joelho, ninguém foi preso, ninguém perdeu tudo. A vida não funciona assim. Mas foi justo. Do jeito que justiça costuma ser quando você briga por ela. Silencioso, demorado e real. Eu tenho 63 anos. Sou viúva há mais de uma década. Trabalhei a vida toda com as mãos. Fui chamada de velha fracassada na minha frente, na frente de família, por uma mulher que morava num apartamento que eu ajudei a pagar. E hoje eu acordo com sol na janela, café na mão e não devo satisfação a ninguém. Isso não é pouco. Isso é tudo. Se essa história te tocou, comenta aqui de qual cidade você está assistindo. E fica comigo nos próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.